Na Câmara dos Deputados foi aprovada ontem uma única mudança no texto base da reforma do imposto de renda, a redução de 20% para 15% da alíquota de imposto sobre lucros e dividendos. O texto agora segue para o Senado. Assunto para o nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas. Professor, boa tarde. Só uma modificação. Surpresa isso ou era esperado, hein? Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Foi um pouco surpresa, mas na verdade a gente não pode esquecer que a grande parte do texto já havia sido costurado e acordado tanto entre os partidos da base do governo com a oposição. Então, na verdade, o grosso já estava no texto básico que foi aprovado inicialmente, com mudanças que têm, inclusive, um impacto bastante significativo na população. Então, um destaque, com certeza, seria mais difícil de aprovar, na medida em que o grande acordo já tinha sido feito. E se a gente observar a votação, foi uma votação realmente maciça, quase 400 deputados votando a favor do texto básico. Eu realmente não me lembro de uma votação tão maciça assim desde algum tempo, né? Então, eu acho que foi meritório ter chegado a um acordo sobre o grande texto, deixando os destaques para questões pontuais. Agora, professor, teve essa aprovação num acordo que encaminhado aí pelo presidente da Câmara. Agora, no Senado, a coisa anda? Pois é, essa é uma boa pergunta, né? Os interesses que movem na Câmara são um pouco diferentes dos que movem no Senado. No Senado, o peso dos municípios e dos estados é bem maior. Então, são menos senadores, mas eles têm que ter essa visão do que é necessário para o seu estado, né? Há uma reclamação, de um modo geral, uma insatisfação, vamos dizer assim, dos estados e municípios, porque eles alegam que vão perder a arrecadação e há estudos falando que eles vão perder 20 bilhões, outros estudos falando que a perda pode ser até maior. Há mecanismos de compensação para essas possíveis perdas, mas como o orçamento dos estados e dos municípios já está bem apertado, então qualquer mudança que possa refletir numa perda de arrecadação, eles vão procurar frear o processo. E eu acredito que isso vai acontecer, pelo menos em parte, no Senado, ou seja, eles vão tentar segurar esse projeto lá quanto puderem. Professor, rapidamente para a gente encerrar, esse programa Pró-Ferrovias aí do governo, esse é o caminho com toda a crise de combustíveis, crise energética que a gente vive, a ferrovia é o caminho para o Brasil? Com certeza, Braga, esse caminho inclusive está atrasado, né? Grande parte das ferrovias ainda vem lá do século XIX, início do século XX, na época do Império e da República Velha, né? O Brasil investiu muito pouco nas ferrovias no século XX e a gente chegou o momento da gente reverter esse processo. Nos Estados Unidos, por exemplo, as ferrovias representam mais de 50%, no Brasil apenas 20%. O objetivo desse programa, até onde eu entendo, é dobrar essa participação para alguma coisa em torno de 40%, o que eu acho que ainda é pouco. Temos que lutar para chegar a pelo menos 50%. Perfeito. Professor, muito obrigado, um bom fim de semana, até segunda-feira. Um abraço.